São os heróis da resistência, cara. Não, eu fiz 9 anos de tablado, né? Então eu falei, tem que documentar isso de alguma forma. Eu acho tão importante essa história toda aqui dentro. É tanto professor que você vai conhecendo, tantas histórias, né? E Maria Clara ainda estava viva na época, infelizmente ela faleceu logo depois. Mas, assim, muita coisa. Então eu falei, não, tem que ter isso. E é difícil, né? Fazer essa lista de 62 já foi difícil, porque eu queria entrevistar 20, ia surgindo. Eu falei, não, mais. A uma hora eu falei, tem que parar. Mas... É que as pessoas vão contando a história e aí você vai sacando que tem outros personagens, outras pessoas a procurar, né? Porque uma puxa a outra, né? Exatamente, foi assim. Tem gente que você nem sabia que tinha passado pelo tablado e que aí alguém vai dar uma entrevista, aí fala da pessoa, você fala, porra, mas eu nem sabia, eu tenho que procurar essa pessoa. Exatamente, acontecia muito disso, né? Na época eu pesquisei todos os elencos de todas as montagens do tablado, assim, foi muita coisa. E para tentar ver quem eu achava que ia entrevistar, tal, tinha mais gente, mas eu falei, não, tem que enxugar a lista, senão eu não consigo. Mas foi surgindo muito assim, muita gente que eu conversava, dali surgiu outra ideia, que surgia outra, e que, nossa, parecia que não ia acabar nunca. Eu fiquei 5 anos filmando, né? Eu tenho material para uma série gigante, né? Nossa Senhora! Mais de 45 horas de filmagem, de entrevista, né? Então, nossa Senhora! Muita coisa isso boa. Ainda vai servir de baú também, né? Para muitas outras obras que, pô, tem aí uma possibilidade de um depoimento, né? Tantas figuras bacanas. Né? Então, com certeza. Conteúdo de extrema qualidade e relevância, né? Agora sim, agora estamos. Olá! Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Olá, olá. Olá, tudo bem? Obrigada, Suzana. Aceito o convite. Obrigada a você. Suzana, pelo amor de Deus. Vou botar aqui no não perturbe para ficar toda aqui, só aqui. Peraí, não perturbe. Tom, foi. Só um minuto também. Pronto. Senão o povo perturba, né? Toca aqui, faz barulho, é uma perturbação. Hoje, que delícia. Tudo bom? Prazer te ver. Poxa. Muito legal. Bom, né? Vi falar de Maria Clara. É muito demais, né? Eu falei para ele, centenário, né? A gente tem que... Né, eu quis fazer essa finalização nova do filme, mudar. Né? A ideia era lançar agora, mas infelizmente com a pandemia fica para depois. Mas depois eu quero lançar no cinema, e justamente para essa homenagem do centenário. Então... começamos as comemorações do centenário. Começamos. Apenas começamos. Um centenário como esse são 100 anos de comemoração. 100 anos de comemoração. Exatamente. Diz que agora até pode comemorar o bicentenário da independência, só depois dos 100 anos de Maria Clara. Agora já pode comemorar. Pois é. Vamos esperar só uns 3 minutinhos, a gente já começa. Eu vou exibir primeiro o trailer. A gente vai ver daqui também? Sim. A gente vai ver nessa tela? Oba! Vai. Eu vou colocar só o trailer e 2 mini trechinhos de vocês aqui. E aí a gente começa. A ideia é justamente fazer um papo bem descontraído. Vocês fiquem à vontade para falar tudo, assim, desejarem, sem problemas. Eu só vou fazer perguntas se sentir necessidade, mas assim, de resto é falar mesmo, né, da experiência de vocês no tablado, com a Maria Clara e tudo, né, histórias interessantes, o que vocês falaram na entrevista também, coisas assim que a gente conversou e outras coisas que forem surgindo, que vocês acharem legal. E aí depois, com certeza, isso aqui vai ser exibido depois no YouTube, no Facebook, por um acesso bem maior das pessoas e tal. Né? Hoje, muita gente, às vezes, tem essa dificuldade de entrar no Simpla, mas a ideia é colocar online. Eu não quis fazer direto só para YouTube, para ficar uma coisa justamente mais espontânea. Eu acho o Zoom interessante, o Simpla interessante para isso, né? Para a gente conversar melhor. E aí depois fica gravado e aí a gente compartilha. O filme é de que ano? O filme é de 2007. Só que aí ele teve uma atualização em 2011, que eu consegui outra autorização de imagem de arquivo. E aí acrescentei, alterei, e depois novamente, e agora em 2021, que eu coloquei mais imagens de arquivo, mais alguns trechos e animação. Então ele já teve outra atualização ali. Então
foi, né, é um material histórico ali que foi sendo aprimorado, né? Eu fui assim, obtendo mais informações, fui acrescentando um pouco, né? E o filme, ele teve essa carreira de festivais, a última exibição dele foi em 2017, mas não essa versão nova, né? A outra versão. E no Festival Semana Fluminense do Patrimônio, também teve isso. Mas, assim, a ideia é justamente isso, lançar assim que passar esse caos aí da pandemia. Eu vou colocar o trailer, então, e aí a gente depois começa em seguida. A gente dá boa noite aqui para a Mônica, para o William, para a Olivia, para a Patrícia, para a Alexandra e para o Sérgio. Olha só como abriu a janelinha. sabe tudo. Abram as janelinhas. Ai, meu Deus, eu já ia tocar a tela do meu computador, a pessoa realmente está... Não, meu computador ainda não é de tocar na tela. Daqui a pouco, mais gente deve estar entrando. Ontem o pessoal entrou bem mais tarde, assim, por causa disso. Muita gente foi alegando que estava instalando o Zoom. Creuza, eu estava paradinha ali, sentadinha, desde 5 para as 8 ali, olhando, achando que naquela telinha ia abrir o Zoom. Aí, passando, eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? Sou eu que estou errada, provavelmente. Aí fui procurando, aí que eu entendi que tinha que preencher o negócio, aí mandava para o e-mail, aí jogava para cá. Eu estava lá, deve ter um monte de gente assim também. Exatamente. Ontem, até depois que terminou, muita gente está falando com o Neco, não consegui entrar na hora, não consegui instalar, e justo falando que ia assistir depois no YouTube. Mas aconteceu muito e na hora também, eu acho que 8h30, mais ou menos, entrou um monte de gente, mas foi isso, as pessoas foram tentando... Eu dirigi um espetáculo online, fiz uma temporada lá direto do Teatro Peta Gold. Então, só por isso que eu estou um pouco mais rápido nessas coisas, né? Porque eu acabei de passar por esse sofrimento. Aprendi muito. Pois é, não, isso realmente... O pessoal foi ver o jogo do Flamengo, aí agora, pô, estão bebendo desde 11 horas da manhã. O povo bota jogo 11 da manhã, pô. Pois é, tá vendo? Realmente... Vamos ver. Já estão vendo minha tela, né? Sim. Mãe, gente existe? Tudo começou com o tablado e com a Maria Clara. Eu vi aquela mulher, assim, espevitada, alegre, com olho azul, assim. Já vinham combinando os dois juntos de formarem um grupo de teatro aqui no Rio. O tablado é um monte de gente feliz fazendo o que gosta. Ao mundo, lá embaixo. Encontrei aqui, né? Eu acho que foi assim que ela inventou o tablado, brincando. Tem um gato aí! Não sei como é que esse pessoal daí gosta tanto de ser ator e atriz. Fui atriz, quer dizer, uma coisa que eu não sou, não era particularmente meu interesse, mas tanto que eu fui uma árvore no Chapeuzinho Vermelho. Eu aprendi, inclusive, a varrer palco, coisa que eu faço muito bem. Eu varro um palco como ninguém. Bem, muito bem. Quase todas. Bruxinha Ângela, você é um fracasso. Seu riso não era um riso de bruxa, e muito menos de feiticeira. Assim você não passará no exame. Brigava, paciente, muito talentoso, um gênio, né? Era como se fosse uma entidade. Era uma coisa completamente diferente. E ela abriu um mundo novo para mim. É azul às vezes como o céu. É azul às vezes como o mar. Agora eu vou colocar rapidamente 2 trechos de vocês aqui. Há 15 anos atrás, colágeno puro. É o bicho que não bate com a cabeça, é coruja. Doval. É coruja. Coruja Sofia. Que não bate com a cabeça, é coruja. Ele era o sapo. Pois é. Com essa perna grande dele aí. Floresta, grande, bonita e cheirosa, mora Dona Sofia, nossa rainha, nessa linda floresta. Tudo que queremos saber, nossa rainha sabe.
Nossa rainha vê. Não chora não, minha velha. Não fica assim não, isso é só fase. É adolescência, passa. Eu acho que devíamos nos consultar com Dona Sofia. Ela pode nos ajudar. Tutuitu, tutuitu. Ai, Deus. Chilongô, cafuné, desambelete. Dalhametá, catita, melê. Exibilunga, catita, caterete. Aí vai um funistal. Música de Paulo Jobim. Nós não conseguimos mais correr atrás dos nossos filhos. O negócio é ter paciência. Senão vocês acabam chegando mais depressa do outro lado do mundo e não veem as belezas da floresta. Do Cico Caseira agora. Pois é. Meu companheiro de Coruja Sofia. Dá muita saudade, realmente. Nossa. Alegria, tristeza, choro e riso. Tudo se mistura nessa vida e tudo acaba como a morte, sem sentido. É melhor rir, então, que a tristeza já existe por natureza. E o riso, pelo menos, se não faz sentido, dá alegria nessa vida. Que linda. Tem o último aqui, só um minuto. Pô, assistir esse filme aí vai ser coisas, fortes emoções. Pois é. Já vi tudo. Essa é a parte lúdica do filme, claro que tem os depoimentos todos, mas a ideia é... Mas quero mais. Quero um carro bem bacana. Quero deixar de comer só banana, só banana, só banana. E tinha um coral maravilhoso. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Quero dinheiro, quero moleza, quero riqueza. Chega de pobreza. Dinheiro, só dinheiro. Mais dinheiro para guardar no estrangeiro. Dinheiro, só dinheiro. E mais dinheiro para guardar no travesseiro. Então, só para vocês terem uma ideia de alguns trechinhos aqui. Caraca, que barato. Para inspirar aqui a conversa. Mas a ideia é essa. Então, e aí, se vocês quiserem, depois tem vários mini trechos, não é a sequência completa, mas tem vários mini trechos no site, que também eu lancei o site novo do projeto, do filme, no dia 3, no aniversário da Maria Clara. Então, tem tudo, tem o elenco completo, tem vários mini trechinhos, tem o trailer, tem outras informações do filme, é o tablado mariaclaramachado.com.br. Aí lá tem mais. Mas é isso, vamos começar aí. Então, fale um pouco como vocês entraram. Fala aí, Suzana. Fala aí. Vou pegar isso aí que o Lúcio falou, quando ele estava ali acabando a leitura. Eu sempre tive essa sensação que os textos da Clara, eles não são para crianças, eles são para pessoas. E pessoa tem várias idades, né? Pessoa é criança, pessoa é pessoa. E os textos dela falam sobre coisas tão interessantes, né? Não é um mundo cor-de-rosa infantiloide, não. É o mundo das pessoas. Né? Mamãe, gente existe. Olha que coisa maravilhosa, uma peça de teatro que começa... Mamãe, gente existe. Né? Ela já coloca no colo do espectador a questão já, o sentido da vida, né? Exatamente, né? É muito interessante, né? Eu acho que eu acho que são gerações de pessoas formadas, né? Formadas não só como atores, como formadas como espectadores, como frequentadores de teatro. Isso é uma coisa extraordinária. Gente, são 70 anos de tablado. O tablado tem uma importância. Onde que a gente se mantém tanto tempo no nosso país? Né? Como que uma instituição amadora, né? O teatro do tablado, amador, se sustenta com os valores. O tablado não perdeu os valores desde a fundação. Isso é uma coisa extraordinária. Exatamente, Suzana. É um negócio assim que tem que ser realmente celebrado, né? E a gente tem tanta carência nesse sentido da memória, né?
da memória cultural do nosso país, que as pessoas, às vezes, não têm a dimensão, né, do que representa os 100 anos de Maria Clara e 70 anos de tablado, né? Então, quando a gente vê trechinho pequenininho do filme, você já vê uma diversidade de artistas e de gente que continuou na profissão como ator, gente que virou diretor, gente que virou autor, gente que virou crítico, né? E sem contar os alunos do tablado, que são economistas, que são advogados, né? E que passaram por ali. Eu tenho vários companheiros meus do tablado que não seguiram a carreira artística, mas que o tablado foi fundamental nesse sentido, para você ter a possibilidade de trabalhar de forma lúdica, né? A troca de ideias, né? Você poder dividir um processo criativo com 10, 15 pessoas da tua idade ali em cima de um palco, através de um exercício teatral, através de uma proposta. Então, quer dizer, é óbvio que tem a dimensão artística, essa aí não há nem o que se comentar, é uma coisa realmente, é uma das grandes escolas do nosso país, mas tem essa dimensão humana também. Também ajudou a formar muita cabeça boa. Então, mesmo as pessoas que não seguiram na profissão de artista, se passaram pelo tablado, com certeza levaram dali, daquela escola, valores. Né, Suzana? Você estava falando de valores. Os valores permanecem intactos 70 anos depois. Isso tem que ser comemorado mesmo. Isso que a Andréia falou, né? Aprendi a varrer palco. Aprendi a organizar uma coxia. Né? Aprendi a costurar. Rotunda, tapadeira, roupa, figurino. Gente, aquela mesa na Sala da Clara, aquela mesa Aquilo é um portal. Aquela mesa, sobre ela tantas coisas já aconteceram, né? Engraçado, né? Porque o nome é tablado. E tablado dá a ideia de não são ripas, mas são tábuas de madeira. Você tem o palco, que são tábuas de madeira, e você tem aquela mesa, que são tábuas de madeira, né? Quanta coisa acontece ali em cima daquela mesa, né? A gente costurava, leituras, nossa. Para mim, eu tenho uma história com aquela mesa. É muito aquela engraçado, mesa. Né? Vamos lá na Sala da Clara. Aí, de vez em quando, tem os alunos meus dessa geração agora, Sala da Clara. Eu falei, Sala da Clara. Aí eu conto a história, porque aquela é a Sala da Clara. Né? Manter ali... No filme, o Gilberto Braga fala que ele fazia parte da galera da sala. Ele ia lá só para ficar na sala. Altíssimo nível. Ele não fazia aula, nada, mas ia para a sala e adorava ficar lá. Ali naquela mesa ali, uma vez, quando estava rolando as comemorações, bom, se o tablado agora está com 70... Então, eu acho que era as comemorações dos 40 anos de tablado. E aí, o Damião resolveu fazer uma leitura do Romeu e Julieta para escolher o elenco para o Romeu e Julieta. E eu tinha acabado de entrar no tablado, estava ali há 1 ano e tal, mas muito exibido. E aí, uma amiga minha, Ana Paula Jones, falou, Lúcio, olha só, tem a leitura do Romeu e Julieta lá na sala. Eu falei, então vamos. Aí fomos eu, ela e minha irmã. Chegamos um pouco atrasados, já não fomos convidados, chegamos atrasados. Aí já estava assim, a gente já ouvia a voz do Damião ali de dentro da sala, ali do lado de fora, ali no pátiozinho. E eu falei, cara, agora a gente tem que entrar, a gente veio aqui, a gente tem que entrar. Então, eu fui abrindo a porta e falei, oi! Aí o Damião virou para mim, olhou e falou assim, vieram com quem? Aí eu falei, com Deus!
Aí ele falou, então sejam muito bem-vindos. Aí a gente entrou. Ali naquela sala eu conheci o Celton, o Danton, o Oberdan Júnior, que é meu compadre, é padrinho do meu primeiro filho. Então, só ali naquela sala, só naquele momento, naquela mesa, eu conheci pessoas fundamentais para a minha vida inteira, amigos de uma vida inteira, com quem eu falei ontem, antes de ontem, Rodrigo Pena. Então, assim, eu nunca vou me esquecer desse momento. Esse momento é uma cena cinematográfica na minha vida, essa porta abrindo, aquela mesa com todos aqueles meninos, Michel Bercovitch, Marcelo Vindicato, uma turma toda da minha geração, assim, e eu chegando e o Damião me recebendo com aquele carinho. Primeiro ele ameaçou daquele jeito que o Damião fazia magnificamente bem, e depois ele mansinho me botou para dentro. Muito bom. E como foi o início de vocês no tablado? Nossa, a minha vida é antes e depois de tablado. Também. Nossa, eu amava aquilo, eu amava, mas eu amava. Eu ficava esperando, eu fazia aula terça, quinta e sexta. Podia fazer um monte de aula, gente, era tão bom, podia fazer aula. Teve uma época que eu fazia aula todo dia. Sura, segunda-feira, Clara, terça-feira, quarta-feira, Damião, quinta-feira, Luiz e sexta-feira, Bernardo. Era um luxo, era um luxo. É uma universidade de tablado. Ai, né? gente, eu esperava aquela hora, ficava contando, aí pegava o circular ali na pracinha, puf, chegava lá, ai, que alegria, atravessava aquela pontezinha, chegava, nossa, eu acho que o tablado é um dos lugares que eu mais conheço, fisicamente falando mesmo, sabe? Porque a gente fazia tanta aula pelo espaço inteiro, né? Não é só o palco, né? O espaço inteiro. Aí tinha o cego e o guia, e aí a gente ia conhecendo o espaço. Nossa! E eu me lembro de um dia que eu fui assistir Nossa Cidade. E a gente chegou atrasado, e o espetáculo já tinha começado, e os nossos lugares eram aqueles dois últimos do balcão lá de cima, aquele escada, passar na frente de todo mundo morrendo de vergonha que você está atrasado e sentar lá no cantinho. E estava tudo escuro já, o espetáculo já tinha começado. Estávamos eu e o meu ex-sócio, aí ele assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei, pega na minha mão, vamos embora. Eu sabia até a hora que no chão tinha aquela, sabe aquela, quando o chão é irregular e faz assim, você pode tropeçar no escuro? Eu falei, gente, eu conheço cada centímetro desse espaço. É muito emocionante, muito emocionante. Era assim, ou eu estava na minha adolescência, ou eu estava na escola, ou eu estava na minha casa, ou eu estava no tablado. Daquele do Quem Matou o Leão, você falou que você assistiu várias vezes os ensaios. Eu via todos os ensaios. Aquilo foi das coisas mais importantes que eu vivi, sentar e ver a Clara dirigir, ver os atores, meu Deus, aqueles atores, até hoje. Eu olho para o Ricardo, Cacá, para mim são entidades até hoje, porque eu os conheci sobre o palco, dando vida àqueles palhaços maravilhosos do Quem Matou o Leão. Aquilo era encantador. Nossa, a Bia e o Fernando, o casal romântico, e a Clara dirigindo, de vez em quando ela subia, aí ela parava assim no meio do palco, aí te pensava, e aí ela fazia. Era muito interessante que ela às vezes fazia para o ator ver. E era legal isso, porque o ator entendia. Porque, às vezes, a gente vendo um outro fazer, a gente entende uma coisa que a gente não consegue achar na gente. Mas era extraordinário assistir aqueles ensaios. Eu amo essa peça. Eu acho que eu vi
eu assisti praticamente todos os dias da temporada, e ver aqueles atores, ensaio após ensaio, inesquecível, inesquecível. Então, quando você fala aquele trecho ali, né, aquela mensagem ficou assim, né? Uma mensagem linda. Gente, né? não, e a gente sentava na plateia e era assim, porque a Clara mudou, né? Foi logo depois de uma grande reforma que teve. Porque quando eu comecei a fazer aula lá, era um palcão alto de madeira, tipo palco mesmo, daqueles, né, que sobe. E a plateia com umas cadeiras tipo de auditório mesmo, sabe? Mais pesadonas. E teve uma reforma, e durante um tempão a gente teve aula lá em cima no patronato, num teatrinho pequenininho que tinha lá em cima. E aí, quando ficou pronto, essa coisa moderna de que o espaço pode virar tudo. E aí a Clara, no Quem Matou o Leão, ela fez essa cenografia que avançava, era o picadeiro. E quando começava a peça, o Bernardo, e vamos lembrar do nome dele já, ficavam sentados, camuflados, assim, de espectadores na plateia. E aí, quando acontecia o assassinato do leão, eles levantavam, tinha uma luz, era uma dinâmica diferente. A gente, era o máximo. Era uma coisa. Então, é engraçado, a Suzana foi praticamente minha primeira professora, porque eu tinha feito antes só um curso de 3 semanas, né, e comecei com a Suzana, antes da Suzana entrar como professora do tablado, né? Eu fiz na Larovin, mas já tinha aquele estilo tablado, realmente, como ela, e ela fala muito, né? Você fala muito no filme que você, né, já usava muito dos exercícios da Maria Clara, do tablado. E uns 6 meses depois eu comecei no tablado e fiquei fazendo concomitante, a Suzana e aula no tablado, né? E para mim isso era totalmente complementar ali, foi ótimo, né? Eu fiquei vários anos fazendo os dois juntos, assim. Mas fala um pouquinho também, Suzana, disso, dos exercícios, né? Desses exercícios tablado, e Lúcia também, o que vocês lembram desses, né? A Suzana aplica até hoje com os alunos, e o Lúcio também, o que marcou mais desses exercícios da Maria Clara, assim, o que chamava mais atenção? Lúcio. Pô, bicho, eu fiz aula com Guida, Viana, que maravilhosa, João Brandão, Ricardinho Kozovski, Cacá Murté, fiz aula com Bernard Jablonski e Damião. Então, cara, é um pouco o que você falou, Suzana. Se eu não estava no colégio, eu estava no tablado também. A minha turma era a turma do tablado, né? O Ângelo Paz Leme, né? que era meu companheirão, que a gente saiu do João Brandão, foi para Ana Paula Jones também muito, depois Rossi Minucci, Álvaro Diniz e Celton e Oberdan. Então, com cada professor, eu tinha assim, uma relação bem diferente. Assim, com a Cacá. Bom, a Cacá era muito espoleta, muito espoleta, muito espoleta. Então, a aula dela, ela ficava tacando fogo mesmo. Tinha os exercícios, mas tinha uma coisa também que ela botava a galera realmente para fazer, né? Para fazer cena mesmo. E isso eu adorava, porque é um jogo de muita liberdade, assim. Era um lugar na minha vida de me arriscar de uma maneira que aquilo, acho que, sei lá, me preparou para ser uma pessoa corajosa, assim, de uma certa maneira. Não corajoso, sei lá, destemido, porque Cacá fazia isso. Ela dava, às vezes, pouquíssimos elementos e falava assim, mistura essa tua cena aqui com esse grupo de cá. Aí a gente tinha que misturar 2 cenas que tinham sido construídas de maneira completamente distintas e sobre 2, às vezes até sobre assuntos distintos. Ou então só o tema unificava. E aí você juntava um grupo que, enfim, criou uma dinâmica com outro grupo que criou outra dinâmica, e esses grupos tinham que fazer uma nova dinâmica.
Então, isso eu aprendi tanto dessa forma, porque foi assim que eu virei um ator de grupo, que eu entendi que eu gostava do grupo. Por quê? Porque eu sou comediante desde criancinha, desde antes de entrar no tablado. E o comediante tem uma coisa que pode descambar para o solitário. Você faz a graça sozinho, às vezes não precisa do outro, né? E isso vai te levando a fazer coisas solo. Então, o comediante, às vezes, ele tem essa armadilha de fazer as coisas solo e deixar de ser de grupo. Eu mesmo sendo comediante, o tablado me fez entender que, apesar de ser comediante, eu era um ator de grupo. Eu ia querer sempre estar no grupo. E nas aulas com a Cacá foi onde eu comecei a perceber isso. Que por mais que eu fosse engraçadinho, por mais que às vezes eu quisesse um protagonismo ou tivesse uma vaidade, tinha uma coisa maior, que era a coisa de misturar do grupo. Ouvir o outro e aprender com o outro e casar. E isso foi muito importante para mim, porque eu poderia ter virado simplesmente comediante só das minhas coisas. E não, eu tomei uma decisão de trabalhar em grupos. Eu quando saí do tablado, eu fui trabalhar com a Lolo, com a Heloísa Perissé, que era minha companheira do tablado. Ela estava fazendo uma peça, a primeiro texto dela e direção do Chico Anísio, que na época era o sogro dela. E aí ela falou assim: Lucinho, eu queria te levar lá para você fazer uma leitura, que meu primeiro texto queria que você fizesse a peça. Eu falei, então tá, o Chico Anísio é o parceiro do meu pai, ele me conhece desde que eu nasci, ele só não sabe que eu sou ator e tal, mas tudo bem. Aí eu fui lá, o Chico, teve aquela emoção, né? O Lucinho, ele não sabia nem direito com quantos anos eu estava, muito menos que eu já tinha me profissionalizado e estava trabalhando. Então, poxa, eu saí do tablado e fui trabalhar com os tabladianos. Aí o Bernardo era o nosso co-diretor ali, né? A Maria Clara Gueiros estava ali no elenco, o elenco era todo tabladiano. Então, terminou aquela peça ali, eu fui trabalhar com o Bernardo Jablonski no Bravo Soldado Schweik, um projeto que nasce no tablado, um projeto de Aldo, do tablado, com Gabriel Fon, Gabriel Gracindo, com o povo todo do tablado. Aí nós fizemos lá. Saí de lá, conheci o meu mestre, Ivan de Albuquerque. Fui trabalhar com o Ivan de Albuquerque. O Ivan de Albuquerque foi o primeiro aluno da Maria Clara, junto com o Rubens Correia e com a Bárbara Eleodora. Ele é da mítica primeira turma da Clara. Então, quando eu fui fazer um exercício com o Ivan falou assim, vamos contar um pouco das nossas vidas? Aí vamos. Aí ele falou, então eu vou começar. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Ele falou, eu tinha 30 anos e não tinha feito um emprego, nada na minha vida, não tinha conseguido nada, minha família já tinha desistido de mim. Mas aí eu fiz um curso para professor, porque eu era inteligente, sabia de história, e fiz um curso para professor. Mas ninguém me contratava porque eu tinha dicção muito ruim. Aí me mandaram para uma aula de dicção com uma moça. Aí essa moça da aula de dicção, na primeira aula, me falou assim, olha, meu pai me deu aqui um quarteirão no Jardim Botânico, eu vou montar um curso de teatro. Você não quer ser meu aluno lá também? E ele foi fazer o curso com essa moça chamada Maria Clara Machado, né? E descobriu a profissão dele aos 30 anos de idade. Então, eu fiquei assim paralisado quando eu ouvi essa história, porque eu tive a noção exata de que eu era um tabladiano, da importância da Maria Clara e do tablado na minha vida. Tinham se passado 10 anos desde que eu tinha saído, 6 anos desde que eu tinha saído do tablado, e lá estava eu trabalhando com o Ivan de Albuquerque, né? Um tabladiano de primeira hora que me ensinou tudo, que me levou para um outro lugar enquanto artista. Então, o tablado ele tem esse peso na minha vida. Os meus amigos... Meus amigos todos do tablado também frequentaram Atores de Laura.
né? Quando eu cheguei no tablado, a companhia dos atores estava apresentando a Bauacu, né? Então eu conheci a turma toda ali. Eu conheci a parceria de Suzana e Daniel de primeira hora, porque tinha vários amigos que são amigos meus até hoje, Ângelo Paslene, Maria Ribeiro, Verônica, André Alvim. Eu, apesar de não ter feito aula, é uma mancha no meu currículo com Suzana e Daniel, mas sempre foi um namoro, no mínimo, porque eu frequentava, né, os atores de Laura, a gente se frequentava. Então, isso tudo é essa consciência tabladiana de sermos de uma mesma família, né, de uma mesma origem. Então, assim, isso realmente é impressionante. Assim. A gente talvez morra sem ter a noção exata disso, porque acho que é um pouco mais lá para frente que, quando se olhar para a história, vai se ter essa clareza. Olha só essa árvore genealógica do teatro carioca, né? Ela passa por Maria Clara Machado e faz assim, vrau, né? E forma os atores, forma os técnicos, forma diretores, produtores, autores. A televisão brasileira deve muito ao tablado, né? Malhação deve muito ao tablado. Top Model, todos os projetos infantos juvenis da Rede Globo devem muito ao tablado, porque o tablado é um celeiro garantido de pessoas interessadas. Não é que você ia chegar no tablado e encontrar um aluno pronto, um professor. Não, mas pessoas que estão interessadas na experiência do teatro. E isso é a faísca que, né? É a fagulha que o resto é deixar pegar. É isso mesmo, ótimo. Então, e Suzana, como é que foi voltar depois desse tanto tempo para o tablado, mas como professora? Como é que foi esse retorno, assim? Foi uma emoção. Foi uma emoção. Nossa, quando a Cacá me chamou, eu não acreditava. Eu fiquei... Porque era quase como um retorno, um ressignificar desse lugar onde tudo começou. E poder... Nossa, o primeiro dia de aula, os alunos, eles olhavam para mim, eles não entendiam, eu chorava. Tinha horas que eu chorava e dizia... Aí eu falei, não, desculpa, eu estou emocionada aqui, porque eu estava podendo dar aula. Meu Deus, onde eu podia sonhar com isso? Isso é um sonho, né? Puxa, vou fazer só um parênteses aqui, porque o Lúcio, a primeira vez que eu ouvi falar em Lúcio, era um anjo. Você sabia disso? Meu amor! É sério, é sério. Daquela história lá de Bitipoca. Um anjo. Então, assim, a gente nunca trabalhou, a gente, né, mas assim, é um anjo. Incrível. Ai, que linda! Deixa eu explicar agora que as pessoas vão ficar com spoiler aí, uma coisa na cabeça. Eu fiz uma viagem para Bitipoca com André Alvim, Luiz André Alvim, que era um grande conhecedor do parque, com o Ike, com toda a turma dos atores de Laura. Ana Paula. E aí nós acampamos por lá, Daniel Hess, meu querido. Daniel Hess é uma história também muito linda, assim, que cruza comigo de uma forma muito bonita. Foram contar a história do meu pai na Rede Globo, foram fazer um especial sobre um acontecimento na vida do meu pai. E eu era muito jovem, não poderia interpretar meu pai. E quem interpretou meu pai foi o Daniel. Foi assim que eu conheci o Daniel Hess, fazendo meu pai, né? E aí corta para essa aventura em Bitipoca. Nós estávamos numa caverna, realmente fazendo uma aventura ali de tirar o fôlego. E entramos num lugar muito apertado mesmo. E o Dani teve uma crise de ansiedade ali, num lugar onde tinha pouco oxigênio para respirar, e com pedras, e machucava. E nós estávamos indo para ver uma claraboia, um lugar sensacional.
Mas não tem lugar sensacional se alguém tiver em pânico, né? Eu, pelo menos, eu não consigo, assim, eu não consigo ter um prazer, ficar feliz se tem alguém do meu lado passando por alguma... Né? Então, eu estava percebendo a respiração do Dani, estava diferente de todo mundo, e aí eu encostei nele, ele estava muito gelado, e eu falei, meu amor, você está bem? Ele falou, ele já não estava conseguindo nem falar. Não, e aí eu só botei ele nas costas e saí com ele na gruta para ele respirar. Foi só isso também. O meu ato heróico, mas... Assim, que coisa linda, né? Porque o que chegou para mim foi assim, um anjo. Eu nunca vou esquecer disso, Lúcio, nunca. Muito bonito. Não, mas isso é esse sentimento aí, esse sentimento de grupo, né? A gente estava falando disso, né? Isso. Isso você eu falou. aprendi isso a vida inteira. Não dá para a gente estar bem se tem alguma coisa que não está funcionando direito, né? Claro. Hoje em dia, nessa maluquice que a gente está vivendo, tem dias, às vezes, que a gente tem que trabalhar e tem que fazer uma coisa que não tem jeito e buscar uma alegria. E, cara, é um exercício bárbaro fazer a coisa com simpatia e tudo. Mas, no fundo, você está ali com aquela dor, com aquela preocupação, né? A gente está vivendo um momento que a gente está com preocupações em várias escalas, em vários níveis, né? Desde o nível mundial até o nível mais próximo. Os nossos parentes que a gente está perdendo, os nossos companheiros que estão aí passando perrengue, né? Eu hoje, poxa, passei 1 hora em orações mandando vibração positiva para o nosso irmão Paulo Gustavo, que está nesse perrengue, nosso irmão Heitor Martinez, companheiro também de teatro, de palco, né? Então, assim, nessas horas, é claro que a gente tem que continuar tendo energia para trabalhar, para dialogar, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa. Mas, bicho, pô, grupo, né? Grupo é grupo. Eu fico assim pensando o tempo inteiro nos meus colegas profissionais, agora falando da nossa profissão um pouquinho, sem querer politizar o assunto, mas é só porque, puxa vida, né? Nós acabamos virando um joguete, né? Dentro do panorama político brasileiro, e a cultura acabou sendo desmontada de uma maneira muito cruel. E aí, quando veio a pandemia, a gente já estava na nossa pandemia anterior, porque nossa luta é uma luta que é inglória, né? Você lutar contra o sistema contra os artistas, o sistema contra a cultura, né? Então, poxa, a gente já estava vivendo um sufocamento. Então, quando veio a pandemia, quando veio esse lugar, a gente já estava sofrendo, né? Um desmonte. Então, os meus colegas técnicos, sabe? Meus colegas que não têm contrato, meus colegas atores que não têm um contrato, que não... pelo amor de Deus, cara, é um momento assim que evoca muita união. A gente tem que ter muita união. Os artistas têm que ter muita união nesse momento. Mesmo aqueles que estão mais acostumados a trabalharem sozinhos, né? Que procurem se inteirar, que procurem se juntar nessa rede, porque assim a gente vai ter que fazer uma rede muito forte para aguentar a quantidade, né, de pessoas que estão dependendo única e exclusivamente dessa rede de proteção, de caridade, de solidariedade, de empatia, né? Vai demorar ainda para a gente voltar. Então, assim, essa coisa que a gente está falando de pertencimento, né, de entendimento de grupo, isso é uma coisa que a gente tem que, de verdade, trazer para o nosso cotidiano, aproveitar que a gente aprendeu muito isso com Maria Clara, muito isso, né, com os grupos de teatro com os quais a gente, né, trabalhou a vida inteira. A gente tem que trazer esse aprendizado e botar as pessoas para entender esse momento, que se não estiver junto, vai ter muito sofrimento, porque nós estamos muito desamparados, né? Não quero baixar o astral aqui da nossa conversa, mas é que, puxa vida, né? Que momento, assim. A gente ter que gritar para o mundo que a cultura é um negócio importante, que a cultura é um negócio importante para a economia.
de um país, né? Que a nossa profissão, ela é muito parecida com uma grande brincadeira, né? Então, às vezes, as pessoas elas não têm a dimensão de que não é uma brincadeira, que é a nossa profissão, que é a nossa sobrevivência, é o nosso jeito de colocar comida no prato. Então, pô, as pessoas têm que ter carinho com a gente. Com certeza. Mas aproveitando o gancho aqui da união... Voltando para a Clara, né? Às vezes, eu me sinto meio Pluft, fechado nesse momento de isolamento, né? Olhando ali pela janela, olhando essa coisa louca que está aí fora, as pessoas negando o que está acontecendo, né? Porque a gente tem 2 vírus, né? Na verdade, a gente está lidando com 2 vírus. Tem um que, se a gente ficasse 15 dias, todo mundo isolado, acabava o problema. O problema é o outro vírus, né? Que não deixa a gente acabar com o problema. E que está em muita gente, né? Então, quando eu me sinto assim, um Pluft, olhando pela janela, com medo. Não com medo... Com medo de gente. Com medo de um tipo de gente assustadora. Eu entendo o Pluft ter medo de gente. Hoje eu tenho medo de gente. Tem umas gentes que, nossa... E aí, o mesmo Pluft, eu acho Pluft, o Fantasminha, das melhores peças de teatro da dramaturgia do mundo. Ponto. Não, mas é de criança. Não, não é de criança, é de pessoa. Então, quando o Pluft, ele vai... Nossa, eu fico arrepiada. Ele tem uma hora que, né, que ele está me nascendo uma coragem, né? É lindo. É lindo, porque coragem não é ser fortão. Coragem é agir com o coração, né? Que é o que a gente tem que fazer. A única maneira da gente desmontar esse vírus que está aqui, que se instalou e que não é o Covid, é agir com o coração. É tentar neutralizar essa parada louca que a gente está vivendo. Eu nunca vi isso na minha vida. E a Maria Clara, as peças dela... Olha que coisa interessante. A Clara escreveu durante a ditadura militar. E se você olhar para ler, as peças dela não eram bobinhas, não. Vai ler a Menina e o Vento. A Menina e o Vento é um negócio sensacional. Sensacional. Vamos ventarolar, né? A liberdade. Vamos ventarolar. Vou subir na carcunda do vento e vou ventarolar. Nossa! Sabe? E o Lúcio falou uma coisa incrível, né? É uma árvore, né? que galhos, é uma rede. A gente fala de internet, né? Internet é uma rede que tudo se conecta, mas, na verdade, aquele espaço ali, né? Aquelas pessoas que, em outubro de 1951, se juntaram e fazem parte também, a EDI. EDI, exatamente. Então, aí, gente, a EDI é um fenômeno, linda, sabe? Cheia de alegria. Essas pessoas, não vou saber o nome de todas elas, mas com certeza a Edi, o João, Maria Clara, que se juntaram ali. Gente, reza a lenda que o espaço não tinha plateia. Então, quando eles faziam a peça, o público tinha que ir com a cadeirinha. Então, pegava os banquinhos, todo mundo ia. Olha que coisa maravilhosa, olha que história. Traga a sua cadeira. Leva a sua cadeirinha e faz a peça. E eles foram. E essa história é uma história bonita, né? Mas a Maria Clara deve ter passado muitos momentos muito difíceis. Sim. Né? De como acreditar nesse projeto, como sustentar esse projeto de vida num país como esse nosso, né? Que essa relação com a cultura, hoje, ela está assim, ela mostrou a cara, né? Eu acho que assim, o Brasil mostrou a sua cara. Então, a Clara deve ter sofrido muitos momentos difíceis e segurou a onda. E tem uma coisa que eu acho linda, que é a ideia dos cadernos de teatro.
A ideia dos cadernos de teatro, porque assim, gente, nós somos uns privilegiados, né? Vamos combinar? Nós que estamos aqui, Creuza, eu, Lúcio, Mônica, William, Olívia, Débora, Michele, Alexandra, nós somos privilegiados. Nós temos aqui um dispositivo, nós temos internet, né? A quantidade de gente que não tem é muito maior do que a nossa imaginação privilegiada pode imaginar. E a Maria Clara, que tinha né, o privilégio de ter conhecimento, de viver numa casa que convivia com a nata cultural, que podia viajar, ela tinha consciência do que ela tinha. E a ideia do caderno de teatro era que também tudo aquilo que se compartilhava aqui no centro da Zona Sul do Rio de Janeiro, na época ainda capital, né? Guanabara, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, a nata da nata da nata, ela criou a ideia do caderno de teatro, era para ter penetração, né? Para ir para o Brasil, para chegar em lugares que não tinham esse acesso. Porque hoje, gente, se a gente tem um dispositivo, você bota ali, você tem tudo. Não tinha, não era assim. Você recebeu um calhamaço de cadernos do Tablado, aquilo era ouro, né? E as peças de teatro, olha que lindo. Os cadernos mais antigos, atrás estava assim, depois eles passaram a publicar as peças no caderno, né? Mas tinha assim, a peça do mês é tal, se você quiser, aí mandava o dinheiro, aí se fazia o mimeógrafo, álcool, fazia o mimeógrafo, levava no correio e mandava a peça. Legal. Para lugares super distantes. Isso é uma rede. Isso é uma rede. Então, se a gente parar para pensar, o tablado ele funciona sim como uma rede humana de formação de tudo. E vou dizer para vocês, eu fiz aula com a Clara durante 3 anos seguidos. E era muito interessante. 2 coisas eu aprendi com ela inesquecíveis. Uma era assim, as aulas dela eram exatamente iguais. Eu não sei como ela fazia isso. Todo primeiro dia de aula dela, ela falava as mesmas coisas. Eu dizia, como que ela consegue sempre repetir as mesmas coisas, as mesmas falas, mas parece que é a primeira vez que ela está falando. E era incrível, porque eu tinha a oportunidade de ouvir de novo a mesma coisa e eu já estava num outro lugar. A cada ano, a gente nem lê um livro. Novo entendimento, né? E os exercícios eram sempre os mesmos. Ai, eu adorava dizer, oba, dessa vez eu ficava esperando, ela vai dar aquele exercício e fazia de novo aquele exercício. Mas eu me lembro de um dia que ela falou de uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando ela falou, não me lembro qual era o exercício que a gente estava fazendo, mas ela disse assim, vocação, que ela falava muito de vocação. Vocação é quando, mesmo quando você não quer ir para o teatro fazer peça, você vai para o teatro fazer peça. É bem verdade que, assim, hoje você ensaia 9 meses e fica em cartaz 3 semanas. Na década de 70, 80, a gente ensaiava 3 semanas e ficava em cartaz 2, 3 anos, de terça a domingo. Isso era uma coisa maravilhosa, né? É um trabalho, é um ofício. Nunca vou me esquecer, numa dessas reuniões que aconteceram de pessoas de teatro, a Fernanda Montenegro levantando, emocionada e falando, eu criei filhos com o meu trabalho no teatro. Eu paguei escola, com trabalho no teatro, porque a gente ficava em cartaz. Isso é uma coisa muito emocionante, né? Viver da bilheteria do teatro, porque as pessoas iam ao teatro. Isso tem que ser resgatado de volta, né? O desejo das pessoas. Hoje é assim, quer convite? Tem convite? Os próprios nossos amigos fazem isso. Tem convite, tem convite. Cara, é um trabalho. Né? É o trabalho das pessoas. E aí a Clara dizia isso. Vocação é quando, mesmo quando você não quer ir para o teatro, você vai, porque é a sua vocação.
Eu não entendi isso na época, mas isso ficou ali chacoalhando nas minhas ideias. E depois eu entendi, porque é isso, tem uma hora que você quer ir para Visconde de Mauá. E você não pode, você tem que ir para o teatro, fazer aquela peça de novo, falar tudo aquilo de novo. Às vezes é uma peça enorme, às vezes você fica molhado, às vezes você fica cheio de barro. Ai, eu não estou com a menor, eu estou com febre, tem que ir para o teatro. Não sei o que, tem que ir para o teatro fazer. Né? É incrível isso. Os meus amigos que não eram artistas sempre me falavam muito isso. Ficavam muito impressionados, falavam, cara, não é possível, mas você não pode ligar e dizer que não vai? Eu falava, não claro posso. Que não! Como assim, gente? Mas você está doente. Não, mas eu estou doente, mas eu estou em pé, eu estou falando, vai dar para fazer. Mas o atestado falou, não, é um elenco de 20 pessoas. São 19 pessoas me esperando lá. Você acha que essas 19 pessoas também não tem um com caganeira, o outro com parente doente? Não... É um ofício, é um ofício. Mas que é um ofício que também dá tanto prazer que a gente faz com essa paixão tão louca que as pessoas, às vezes, não esquecem que é um ofício e pensam que é, sei lá, uma religião, uma... Mas vocação, Lúcio, vocação é vocação. Eu fico pensando, por exemplo, nesses profissionais da linha de frente desse momento, né, que estão nos hospitais com máscara, com touca, com todo, né? Então, você acha que um deles vai virar e vai falar assim, não, vou passar um final de semana em Mauá e depois... Não, é vocação. Claro. Isso é vocação, né? Você se compromete com você mesmo. Você se compromete com a sua vontade. Isso é maravilhoso. E a Clara tinha uma outra coisa linda, que era o aprendizado do silêncio dela. O silêncio dela falava tanto. Nossa! Tanto. Como ela ficou nas pessoas, né? Como a Clara é presente na vida de tantas pessoas. É muito extraordinário, muito extraordinário. Nossa, eu estava no dia que a Clara partiu, eu estava gravando A Grande Família, né? Metade da minha vida eu estava na Grande Família, no World Trade Center. É a minha segunda vida, né? Então estava ali com Marieta, com Nanine, com Pedro. Você sabe que nós paramos a gravação e foram todos para casa. Né? E a Maria Clara já era uma senhora, né? Não era uma... Ninguém foi pego de surpresa. Mas a importância dela era tamanha para aquele grupo de artistas que estavam ali reunidos, que a gente sentou, a Marieta falou um pouquinho, Marília Pera ligou para a Nanine, aí Nanine atendeu, Clarinha, tal, não sei o quê. O RJ apareceu ali para pegar um depoimento, que tinham vários tabladianos ali, eu, Pedro Cardoso. Então, e aí o diretor, o Maurício Faria, que é um gentleman, um homem muito sensível, virou e falou assim, gente, vamos para casa, né? Vamos respeitar esse dia aí, porque partiu um pedaço da nossa cultura, né? Um pedaço mesmo, um negócio gigantesco. Então, eu nunca vou me esquecer disso, assim, isso dentro do ritmo frenético como o da Globo, né? Industrial, é raro de acontecer, né? Mas aí a gente estava falando disso, né? É um negócio que, para nós artistas, né, significava muito, muito. E aí eu pude ir para o tablado, depois pude ir para o velório e tal, não sei o quê, porque era a Maria Clara, era uma mãe partindo, mas deixando, né? Deixando um terreno muito adubado e árvores muito frondosas, filhos muito... Gerações e gerações, né? De tablatianos para defender essa... Precisamos falar de Silvinha. Silvinha! Ah, gente, Silvinha,
Silvinha, para mim, é outra entidade. Eu chego perto dela, eu chego a ficar nervosa. Eu também. Deus, Silvinha. Ai, quando eu falo com ela, eu fico tão feliz, gente, porque são, assim, aquelas pessoas que estavam ali quando eu não tinha o menor pertencimento a esse mundo, né? Eu tinha pertencimento porque meus pais gostavam de arte, mas não tinha ninguém que trabalhava, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada. Então, quando eu entrei naquele mundo, para mim aquilo era um... E assim, eram as entidades, né? Cara, hoje, quando eu falei, ai, eu converso com a Silvinha. É muito bom. Eu nunca vou esquecer quando a Silvinha entrou no Instagram e aí, de repente, eu tô ali e falou Silvia Fux. Eu falei, não, Silvia Fux, meu Deus, que eu também voltei no tempo da salinha, da escadinha, de tudo, né? Da Edi. Realmente, essas figuras são esses personagens, né? Do tablado. Cara, aquilo que você falou, Suzana, de conhecer cada cantinho do tablado, nossa, como eu me identifiquei. Como eu me identifiquei. Aquelas paredes, a textura das paredes, o cheiro. O cheiro do tablado. Impressionante. Os degraus que vão lá para aquela sala verde. Isso. A distância de um degrau para o outro, aquilo, o teu corpo já sabe como é que é. E uma coisa incrível, né? É um lugar onde prevalecem as mulheres. É verdade. Uma coisa sensacional. É verdade. E grandes protagonistas femininas, né? Grandes protagonistas. Porra, a Menina e o Vento, o Pluft. E né? mesmo personagens Pluft, Vicente, eram feitos por atrizes. Por atrizes. É isso que eu tô falando. Maravilhoso. Maravilhoso. E é o oposto, mulheres, né? Que eram os homens que, né, quando as mulheres não podiam fazer, os homens faziam o papel de mulher. E não, as mulheres fazendo, tomando ali, né? É muito... Eu fiz Pluft com Claudinha e Luíse. Puta que pariu, cara. Olha como eu fui feliz. Eu saía correndo, assim. Eu chegava no tablado mais cedo, só para passar um tempo... Porque aí eu já estava com filho, já era um outro momento da minha vida, né? Aí, de repente, lá estava eu de novo num camarim com Ackerman, Olinto, sabe? Serginho Maciel, Cacau. Nossa Senhora! Eu tive essa sorte, porque quem fazia Tio Gerúndio era Zé Lavigne. E aí, Zé Lavigne... Eu vi o Zé Lavigne fazendo Tio Gerúndio em 1977. Puta eu fiquei muito orgulhoso de poder substituir o Zé Lavigne. Nossa. Que lindo, que lindo. Barato, cara. E aquela história que você lia o texto, você decorava o texto do Tio Gerúndio dentro do baú, como é que era? Dentro do baú, exatamente, porque o Zé virou e falou assim, não, eu vou fazer, gente. Eu estou me tratando, mas está tudo certo, eu estou com saúde. Mas, poxa vida, né? A gente sabe que o ator é destemido, a gente estava falando aqui agora, a gente vai com febre, a gente vai e tal. Então, a galera falando, não, Zé, não, você vai se tratar, porque o negócio é brabo e tal, e nós vamos chamar um tabladiano, calma aí. Quem? Lucinho. Tá, liga pro Lucinho. Eu falei, claro, gente, quando é que é? Olha, é esse final de semana. Eu falei, ok. Eu lembro do Tio Gerúndio, não é uma coisa que caiu assim do nada, tá? Mas lá fui decorando, e foi chegando o dia. Eu falei, meu irmão, vou levar esse texto, vocês me imprimam um texto, me colhem dentro do baú, me deem uma lanterna, que até aquele baú abrir, eu estou decorando esse texto. E fiquei ali dentro do baú, lendo. Mas depois, quando começa também, aí a peça vem muito rápido, né? Porque são artistas muito de jogo muito delicioso, Claudinha Abreu, e muitos amigos também, assim, o Olinto, a
a gente tinha trabalhado junto lá com a Companhia dos Atores, o Ackerman também, porra, Dedé Matos dava aula junto com o Kozlovski, quando eu fiz aula com o Kozlovski, era Kozlovski e Dedé Matos. Então, porra, bicho, quando ele pintou ali... eu chegava cedo para fazer a resenha, aí fazia a peça e depois a gente ia tomar um chopp ali no Felipe, atravessava a ponte, ia ali na padaria, na antiga. É o Felipe, né? Não é o Belmonte, é o Felipe, né? Gente, dia desse eu passei lá e falei Belmonte. Meu Deus, é o Felipe. Que Belmonte? Claro. É Felipe Belmonte? Como é o sobrenome do Felipe? Mas é. Eu tenho uma história emocionante para contar. Emocionante. Eu não sei nem se eu posso contar, mas eu vou contar. Tá, qualquer coisa muda os nomes. Não, Boa. Mas é porque foi muito emocionante. Um dia, o meu filho mais velho foi ao tablado, assistiu uma aula. E aí ele me contou que ele estava sentadinho lá no final, assistindo a aula, e a professora, que era Thaís Baloni, Sim. que foi minha professora, teve uma hora que ela virou, olhou para trás e falou assim: você é filho da Suzana. Ai! Quando ele me contou isso, esse é o tablado. As pessoas se conhecem, as pessoas estão ali, sabe? É muito emocionante. Não, e ver um filho seu no palco lá do tablado... Eu passei por essa emoção, ver meus 2 filhos no palco tablado, e passei também por emoção sensacional, que eu estava dirigindo um espetáculo no Planetário da Gávea, no Maria Clara Machado, e aí nós estávamos dividindo com uma outra produção, o teatro. E aí a gente queria pedir para a galera deixar um linóleo para a gente ensaiar, alguma dessas coisas bem características assim de teatro. E aí encontrei o elenco, o diretor da peça, e aí, pô, a gente vai fazer umas fotos, estava precisando de um fundo preto, vocês não liberavam o linóleo para as fotos? Não, é 30 minutos, gente, juro por Deus, vocês tomam um chopp aqui e tal, não sei o quê. Aí o diretor da peça ficou me olhando, rindo, e falou assim: tá, eu vou deixar. Mas só porque eu sou filho de Suzana. Eu comecei a chorar. Pergunta para ele. Ele, diretor. Eu falei, o quê? Sabe aquele filme Em Algum Lugar do Passado, quando o cara puxa a moeda do passado e volta no tempo? Eu não acreditei, Suzana. Eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei desconcertado. Depois até falei, cara, desculpa, mas eu fui pego de surpresa. Foi uma emoção que eu realmente não estava contando. Um homem feito, entendeu? Com seu elenco ali. Eu fiquei assim... É isso que a gente está falando aqui. Dessa rede, dessa... É incrível. Essa conexão, né? Incrível, né? É a família do Capitão Tornado. Exatamente. É essa onda aí, heteroescola, total. Essa coisa que a gente está vivendo aqui, né? Essa coisa tecnológica, né? É chato. Isso não é, gente. É a possibilidade que a gente tem nesse momento. Isso aqui virou a nossa carroça. A carroça de Tespes, a carroça lá da Comédia dell'Arte, virou isso aqui. Virou isso aqui. É aqui que a gente está podendo trabalhar, dar aula, estar junto. Isso aqui é sensacional. E uma coisa interessante, não tem tradição nenhuma, né? Porque esse negócio aqui foi criado para reunião de outra coisa, né? Se tivesse sido criado por nativos aqui das nossas terras, seria redondinho, a gente estaria em roda aqui, assim, mas essa coisa quadradinha assim. E, gente, nós estamos transformando isso, a poesia do ser humano está transformando isso em um espaço possível da gente sobreviver, da gente se reinventar. Falando nisso,
Crios, eu tenho que ir, porque eu estreio semana que vem. Ai, sim. Reunião agora para resolver aquele monte de coisa de semana de estreia. Eu adoraria. Vou mandar caiu a ficha nela. Ela falou, meu Deus! Tenho que ensaiar. Não, mas foi maravilhoso. Até antecipando, você falou da Silvinha. A Silvinha é a convidada para a próxima live já tinha convidado ela. Estarei aqui. E aí vai ser ótimo. E a Edi, ela é que fala no filme, ela que conta toda a história, a parte histórica toda do tablado é a Edi que conta no filme, né? Então... Com muita propriedade, né? Com certeza. Então, é uma coisa legal, espero, né? Depois que... Eu entrei para o tablado pelas mãos de Edi, tenho este orgulho de ter entrado via Edi. Que ótimo. Ela contribuiu muito para o filme, assim, ela, né, uma enciclopédia, ela sabia tudo ali dessa época do tablado, realmente. Então, foi lindo. Claro que várias outras pessoas contribuíram, mas, assim, realmente, só com o que ela falou, dava para fazer um filme inteiro. Assim. Claro, né? Com certeza, foi lindo. Muito legal, assim. Adorei vocês terem vindo, mas fica à vontade para terminar, para falar o que vocês quiserem mais aqui. Essa história eu sei que não falta, né? Mas a Suzana tem um compromisso agora também. Mas foi maravilhoso, assim. Eu posso me retirar e vocês continuam, gente. Não tem a mesma graça. Pois é. Eu me senti super orgulhoso de ter caído neste dia com Suzana. Que é isso, que apesar da gente não ter se trabalhado, tem esse amor, esse carinho, essa admiração mútua, né? E essa sensação de que somos de uma mesma família das artes, né? Que bom que temos Maria Clara. Eu sou um filho eterno de Maria Clara, um lutador eterno pelo tablado. E é que nem bombeiro quando fala, né? Tudo que é humano nos nada do que é humano nos é indiferente. Eu digo que nada do que é tabladiano, tudo que é tabladiano me é muito caro. Tudo que é tabladiano, para mim, é uma convocação. Para mim, é uma convocação. Toda vez que eu ouço a palavra tablado, o meu coração sorri. Então, a pessoa, quando quer me pegar, vem falando pelo tablado que eu fico molinho. Su, um beijo enorme, lindo. Beijo para Creuza, beijo para Mônica, William, Olivia, Débora, Michele, Alexandre. Beijo para a família do tablado e sigamos fortes nessa luta aí, porque nós temos escola. É isso aí. Beijo, Lúcia, beijo, Suzana. Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, beijo. Foi ótimo. Obrigada a todos que vieram também assistir. E depois, os outros que assistirão aí no YouTube ou no Face, aí, em breve. Obrigada, tudo de bom aí. Nos vemos quando estrear aí no cinema pós-pandemia. Tamo junto. Beijo, gente. Obrigada. E olhem lá o site, que tem lá a foto de vocês, tem tudo lá no site também. E vou copiar tudo. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, beijo.